Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, no nosso vídeo de hoje, recebo um cordial abraço do seu amigo sempre Jonas Varela. Nós continuaremos a leitura do segundo livro das Crônicas, revisão da história do povo, contando já desde o primeiro Crônicas, o segundo Crônicas, contando no geral. Nós estamos já na sexta parte, né? A sexta parte dos livros de Crônicas, o primeiro e o segundo, né? Então, a sexta parte, tempos difíceis, né? Nós vamos hoje dar continuidade à leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 24, em todos os seus 27 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Primeiro tópico: Joás, a importância do templo. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Sebias e era natural de Bersabeia. Enquanto o sacerdote Joiada viveu, Joás fez o que já vê à prova. Joiada lhe arranjou 2 mulheres que lhe deram filhos e filhas. Mais tarde, Joás resolveu restaurar o templo de Javé, reuniu os sacerdotes e levitas e lhes disse: saiam pelas cidades de Judá, recolhendo dinheiro de todo Israel para restaurar o templo de seu Deus a cada ano, para restaurar o templo do seu Deus a cada ano, conforme a necessidade. Cuidem disso com urgência. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei chamou Joiada, o chefe deles, e lhe disse: por que você não exigiu que os levitas recolhessem em Judá e Jerusalém o tributo imposto por Moisés, servo de Javé, e pela Assembleia de Israel em favor da tenda do testemunho? Você não sabe que a perversa Atalá e seus filhos arruinaram o templo de Deus e colocaram a serviço dos ídolos tudo o que havia de sagrado no templo de Javé? Então, por ordem do rei, fizeram um cofre e o colocaram na porta do templo de Javé, do lado de fora. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que levassem a Javé o tributo que Moisés, servo de Deus, exigia de Israel no deserto. As autoridades e todo o povo levaram com alegria o seu tributo e o colocaram no cofre, que ficou cheio. Toda vez que os levitas levavam o cofre para a inspeção real e viam que havia muito dinheiro, o secretário do rei e o inspetor do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o colocavam novamente no mesmo lugar. Assim foram fazendo diariamente e ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos mestres de obras encarregados do templo de Javé, e estes pagavam os pedreiros e carpinteiros que trabalhavam no templo de Javé e também os artesãos do ferro e bronze que restauravam o templo de Javé. Os operários se puseram a trabalhar e as obras progrediram em suas mãos. Eles reformaram o templo de Deus e lhe deram a estrutura primitiva e sólida. Terminando o serviço, levaram para o rei e para Joiada o dinheiro que sobrou. E com a sobra mandaram fazer utensílios para o templo de Javé, objetos para o serviço e os holocaustos, taças e objetos de ouro e prata. Enquanto Joiada viveu, ofereceram continuamente holocaustos no templo de Javé. Joiada ficou velho e morreu em idade avançada com 130 anos. Ele foi enterrado na cidade de Davi, ao lado dos reis, pois só tinha feito o bem para Israel, para Deus e para o seu templo.
Segundo tópico do capítulo 24 do segundo livro das Crônicas: não adianta matar o profeta. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram prostrar-se diante do rei, e este seguiu o conselho deles. Abandonaram o templo de Javé, o Deus de seus antepassados, prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por causa desse pecado, a ira de Deus se inflamou contra Judá e Jerusalém. Deus mandou profetas para eles a fim de os converter, mas eles não fizeram caso de suas críticas. Aqui está só um pouquinho aqui que tem uma mania de colar aqui a página. Então, continuando, né? Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se dirigiu ao povo e disse: assim fala Deus, por que é que vocês estão desobedecendo aos mandamentos de Javé? Vocês vão se arruinar. Vocês abandonaram Javé, e ele também os abandonará. Repetindo, vocês abandonaram Javé, e ele também os abandona. Então, eles se reuniram contra o profeta e, por ordem do rei, o apedrejaram no pátio do templo de Javé. Assim o rei Joás, sem consideração por tudo de bom que ele tinha feito Joiada, pai de Zacarias, mandou matar o filho dele. Ao morrer, o profeta disse: que Javé julgue e dê a sentença. Um ano depois, o exército arameu atacou Joás, invadiu Judá até Jerusalém, eliminou todos os chefes do povo e mandou para o rei de Damasco tudo o que tinha saqueado. O exército arameu tinha vindo com poucos homens, mas Javé entregou em seu poder um exército muito mais numeroso, porque o povo tinha abandonado Javé, o Deus de seus antepassados. Quanto a Joás, os arameus o castigaram. Ao partir, deixaram Joás muito ferido. Seus ministros se rebelaram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e o mataram na sua própria cama. Morto o rei, eles o enterraram na cidade de Davi, mas não na sepultura dos reis. Aqueles que conspiraram contra o rei foram Zabade, filho da Amonita Semaate, e Josabade, filho da Moabita Semarite. Quanto aos filhos de Joás, quanto aos tributos passados que teve de pagar, e quanto à reforma do templo de Deus, tudo está escrito no comentário do livro dos reis. Seu filho Amacias lhe sucedeu no trono. Capítulo 24, nas explicações. Capítulo 24, versículos 1 a 16, conforme nota
em 2 Reis 12, 1 a 22. Depois do exílio, a coleta se tornará imposto regular em favor do templo, conforme Mateus 17, 24, exigido até dos judeus que viviam fora da Palestina. Profeta, versículo 17 a 27 do capítulo 24. Profeta é aquele que mantém a memória do Deus libertador e, por isso, critica e denuncia as autoridades que se servem da idolatria para explorar e oprimir o povo. Incomodadas? Então, essas autoridades matam o profeta na esperança de que o povo continue alienado. No entanto, a palavra profética se realiza, trazendo o julgamento e a sentença, a destruição dos promotores da idolatria, a morte do profeta Zacarias ficou famosa e é recordada no Evangelho, conforme Mateus 23, 35. Assim, meus irmãos, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Lembramos, voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 25. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Sempre cordial abraço, amigo. Sempre Jonas Varela, agradecendo sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades para todos.